Muito obrigado, presidente. Cumprimentando Vossa Excelência cordialmente e todos os demais líderes e colegas, eu venho falar aos colegas, presidente, de mais um recuo do governo Bolsonaro, felizmente, mais uma ameaça que a oposição brasileira, que os órgãos de imprensa, que a cidadania vigilante conseguiram juntos impedir um retrocesso que seria péssimo para o país. O desvio de 84 milhões de reais do programa Bolsa Família para a propaganda do governo. O governo tentou fazer uma maquiagem nesse contrabando fiscal que seria feito, foi descoberto, foi denunciado por órgãos de imprensa, por nós da oposição e pela cidadania vigilante, e acaba de recuar dessa decisão. Não tivéssemos gritado, não tivéssemos levantado a nossa voz, esse crime teria sido consumado, retirando dinheiro do recurso das famílias brasileiras para colocá-lo na propaganda do governo. Outro recuo recente foi a divulgação de dados por parte do governo federal. Eu quero saudar também a presença do ministro da Saúde na nossa casa no dia de hoje, como há pouco registrou o líder do governo, o deputado Vitor Hugo, mas eu discordo inteiramente da apreciação que ele fez do conteúdo dessa manifestação do ministro da Saúde. Ela representou também mais um recuo do governo que tentou, sim, esconder os dados sobre infectados e mortos pelo Covid. E foi brecado, foi impedido por uma mobilização do Conselho Nacional de Secretários de Saúde dos estados, decidiram se mobilizar para divulgar esses dados de forma conjunta e dar transparência aos números da doença no Brasil, e também pelos órgãos de imprensa que montaram um pool de entidades, de veículos de comunicação que atualizariam esses números independente do governo. Além disso, a Justiça também, atendendo a pedido de 3 partidos da oposição, deferiu liminar. Portanto, o governo já havia sido derrotado e, diante dessa derrota, também decidiu recuar, o que foi muito importante para o Brasil e uma derrota do governo. É óbvio que o governo não gostaria de fazer isso. Tentou esconder os dados, tentou camuflar o número de mortos, essa tragédia no Brasil agravada pela incompetência, inconsequência e irresponsabilidade do presidente da República. Mas, felizmente, a transparência venceu na Justiça, na imprensa, no Poder Executivo estadual e também venceria no Poder Legislativo com a atuação do TCU ou da própria Câmara de Deputados. O Ministério da Saúde não conseguiu hoje, através da presença do seu ministro, dar uma resposta satisfatória ao baixíssimo número de testes, que é uma vergonha o número de testes no Brasil. Mais do que 5% de positivos entre os testados são apenas 6 ou 7%, são 37% de positivos entre os testados. É um desastre completo a testagem no Brasil. E não bastasse isso, além do mais, baixíssimo número de respiradores, a baixíssima transferência de recursos para os estados e municípios. Ou seja, a tragédia humana causada pelas mortes, evidenciada nesse número assustador que coloca o Brasil até o momento em 3ª posição e, infelizmente, lamentavelmente, tudo indica que esse número ainda vai crescer mais, fazendo com que o Brasil talvez suba ainda a uma posição que será uma tragédia para o nosso país, causado pela incompetência, inconsequência e irresponsabilidade do governo Bolsonaro. E ainda se fala num retorno planejado, o que é um absurdo completo, não é retorno planejado nenhum, nem aqui na cidade do Rio de Janeiro, nem no estado do Rio de Janeiro. Prefeito Crivella e governador Witzel estão errados, estão sendo irresponsáveis de tentar retomar as atividades, porque não há nenhum
nacional. É uma loucura, uma insanidade se falar em retorno planejado. Por fim, presidente, eu recebi agora há pouco uma mensagem numa das minhas redes sociais de uma pessoa pedindo socorro do Congresso para que não permitamos que o auxílio emergencial seja reduzido de R$ 600 para R$ 300, como anunciou o ministro Paulo Guedes. Nós do PSB, e tenho certeza que os demais partidos de oposição também, lutaremos para manter o auxílio emergencial nos mesmos R$ 600. O que o presidente quer é impor às pessoas limitações financeiras para que elas sejam obrigadas a arriscar suas vidas e ir para as ruas, porque o presidente da República só pensa na sua reeleição. Ele não quer que a economia caia, porque ele quer que a sua reeleição seja garantida. Ele não está preocupado com as pessoas, com a vida das pessoas. Ele está preocupado com os números da economia, porque ele só pensa em ser reeleito. Nós do PSB lutaremos contra isso. Lutaremos em defesa do povo brasileiro, do auxílio de R$ 600 e a reeleição deste, que já é de longe o pior presidente da história do Brasil. Eu deixo esse minuto, presidente, para o deputado Gonzaga Patriota, que vai dividir comigo o tempo. Ele está no plenário e vai fazer um requerimento à Vossa Excelência. Deputado Gonzaga, a palavra está com Vossa Excelência.